Com a paz do Senhor? Irmãos, eu estou acostumado com o culto de jovens. Saúde a igreja com a paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já agradecer o convite da igreja, do ministério, do pastor Henrique, do meu amigo Nicolas, que foi a ponte para eu estar aqui nessa noite. Desde já também parabenizar os jovens pela linda festa. E é um prazer, irmãos, e uma honra para mim estar ministrando nesse encerramento. Eu creio que é o encerramento desse momento aqui de culto. Mas o escolhido, ele entende que quando ele sai daqui, ele começa a praticar os frutos do escolhido. Amém? Então, nessa noite, que você venha aprender mais um pouquinho. E quando você sair daqui, você entenda que o ministério do escolhido não começa aqui. Mas o ministério do escolhido começa lá fora. Aonde o mundo vai te revelar coisas que você não deveria ver. Aonde o mundo vai te revelar coisas que você não deveria ouvir. Aonde o mundo vai te oferecer pratos, na qual ele é astuto e sabe naquilo que é a nossa fraqueza. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, que é o tema ali proposto. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22. A partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Jesus novamente, lhes falou em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas para o seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Mas uma vez ele enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e os meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiam os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E outros tomaram os servos e os maltrataram e o mataram. Mas ouvindo disso, o rei irou-se e enviou os seus exércitos, destruiu todos aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as entradas e convidai para as bodas todos quantos encontrares. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus quanto os bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com vestes de casamento. E ele disse-lhes: amigo, como entrares aqui não tendo vestes de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés e as suas mãos, levai-o embora e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados. Muitos são os chamados. Muitos são os chamados. Mas pouco são aqueles que pelo Senhor são escolhidos. Amém? A palavra do Senhor, que o Senhor ministrou ao meu coração, ela é bem clara e eu pretendo não enfadá-los, irmãos, mas entregar aquilo que o Senhor ministrou sobre o meu coração. Primeiramente, eu não consigo, irmãos, falar de ser escolhido sem falar de duas situaçõezinhas que é muito nítido na vida de um escolhido. Eu não consigo falar de uma pessoa escolhida, de um jovem escolhido, sem falar de sofrimento e de eternidade. Eu não consigo falar para vocês hoje que um escolhido, ele vai estar nos melhores altares, ele vai estar em cima dos palcos. Eu não consigo falar para você que um escolhido hoje, que a partir de hoje, quando você for escolhido, você vai comer do bem bom, vai estar no meio de pessoas importantes. Mas uma coisa eu tenho para falar para vocês, que mesmo embaixo de sofrimento, de dor, de luta, de ranger, de sofrimento absurdo, haverá para o escolhido uma eternidade. Então não se assuste com essa primeira palavra.
O escolhido, ele passará sim por sofrimentos. Mas a diferença do escolhido para o chamado é que o chamado vive de acordo com aquilo que ele quer. E o escolhido vive debaixo da provisão de Deus. Então o Senhor já ministrou algo no meu coração dizendo: filho, não vai por essas falsas doutrinas que estão por aí, que enganam a muitos e que acende o coração de muitos jovens hoje em dia, dizendo que ser cristão é viver e comer do bem bom, é ter roupa da Nike, é ter sapato chique, é andar com pessoas conhecidas. Não, o escolhido muitas das vezes vai ser deixado para trás. Mas eu creio que o escolhido é como um carrinho de fricção. Já viu o carrinho de fricção? Quanto mais você empurra para trás, quanto mais você empurra ele para trás, quanto mais você empurra ele para trás, maior é a força que ele vai fazer para frente. Então deixa o mundo te empurrar para trás, deixa. Vai deixando, deixa te chamar de cafona, de careta, deixa te excluir dos grupos, deixa virar o rosto para você. Quanto mais o mundo te puxa para trás, mais o Senhor te empurra para frente. Aleluia! Afinal de contas, ser cristão é resistir ao sofrimento para poder viver na eternidade. João capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, o sofrimento vem, a perseguição vem, as calúnias vêm, mas todo aquele que nele crê não pereça. Mas quando eu bater a porta, entra comigo para a eternidade. Entra comigo para as bodas do Cordeiro. A primeira palavra que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas hoje é: tampa os seus ouvidos para aquilo que o mundo fala. Tampa os seus olhos para você não enxergar aquilo que o teu irmão fala contra a tua vida. Se necessário for, segure a sua própria mão para que ela não peque contra ti. Para quando o Rei da Glória chegar, você conseguir entrar na eternidade junto com Ele. O capítulo 2 de Mateus tem como título a parábola das bodas, ou a parábola do banquete de casamento. Mas, antes de falar dessa parábola, é necessário entender que o Senhor, Ele traz 3 parábolas com o mesmo ensinamento. Então, antes de eu partir para a parábola das bodas, é necessário que eu volte algumas 2 anteriores para eu entender a mensagem que Cristo quer falar com a noiva de Deus. E essas parábolas anteriores, elas são a parábola dos 2 filhos, e a parábola da vinha e os seus trabalhadores, e enfim, a parábola das bodas. As 3 juntas, elas possuem um único ensinamento. E que ensinamento é esse? A parábola dos 2 irmãos, a parábola da vinha e dos seus trabalhadores e a parábola das bodas ou do banquete de casamento. Eles trazem para nós um único ensinamento. Eles nos explicam e deixam explícito para nós a rejeição de Israel para com o reino de Deus. Mas também ela traz a perspectiva de novas pessoas entrando no contexto do reino de Deus. A parábola dos 2 filhos, ela se encontra em Mateus 21, do 28 ao 32, e diz assim: mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos,
E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondeu e disse: eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Aí, de repente, o Senhor decide fazer uma pergunta àqueles que estavam ali, dizendo: qual deles fez a vontade do seu pai? Reflita hoje. O primeiro falou que não queria ir. Oh, meu Deus! Só que no meio do caminho ele se arrepende e vai. O segundo se pôs a serviço do pai. Pai, eu vou. Mas chegou o amigo para jogar futebol. Ele se distraiu e foi jogar futebol. O primeiro fala: eu não vou. Mas entende o que o pai está pedindo e vai. Mas o segundo, ele se coloca à disposição para ajudar no congresso. Mas chega na hora, passa uma conversinha no WhatsApp e não vem. E aí Jesus pergunta àqueles homens e diz: qual desses dois filhos fez segundo a vontade de seu pai? E a palavra de Deus diz que eles disseram: o primeiro. Então disse Jesus: na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não credes neles. Mas os publicanos e prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer nele. Aqui o Senhor está querendo ensinar ao povo que muitas vezes a palavra do Senhor é ministrada, a palavra do Senhor é falada, a palavra do Senhor ela está sendo explícita para todos aqui. Mas às vezes o povo está com o seu coração tão endurecido que o ímpio ouve e pratica, mas o servo ouve e entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí o Senhor vai contar a segunda parábola que, na minha opinião, é mais forte do que a primeira. A parábola da vinha e dos trabalhadores. A palavra de Deus diz, a partir do verso 33, que tem um homem, e esse homem tem uma vinha. E ele decide repartir aquela vinha, deixar na responsabilidade daquela vinha de alguns homens, porque é necessário que ele faça uma viagem. A palavra de Deus diz que chega a um determinado momento que o dono daquela vinha pensa: eu vou enviar alguém para observar o andamento do trabalho. E aí a palavra de Deus diz que ele manda um servo. Só que aqueles trabalhadores, eles não estavam conectados com o dono da vinha. Eles estavam na vinha, mas eles não tinham conhecimento da autoridade, da soberania, do dono da vinha. E aí, eles pegam aquele servo e decidem agredi-lo, maltratá-lo. Vendo o dono da vinha que o seu servo tinha sido maltratado, ele manda outros servos em maior quantidade, aqueles homens. E o mesmo pensamento rodeia a cabeça daqueles homens. Eles vão lá, pegam aqueles homens, maltratam, o machucam e mandam ele voltar. Então o dono da vinha pensa: já sei, tive uma boa estratégia. Agora não vai ter como aqueles homens maldosos fazerem nada. Eu vou mandar o meu filho. Porque o meu filho é sinônimo de autoridade. Porque se eu sou a autoridade, eles vão olhar para o meu filho e falar: olha, ele também tem autoridade. Daqui a um tempo, a vinha vai ser dele. Só que existe algo no coração do homem que a cada dia tenta nos afastar de Deus.
A palavra de Deus diz que aqueles homens olham para o filho e eles pensam o seguinte: esse homem um dia vai herdar tudo isso aqui desse dono. Então vamos fazer o seguinte: vamos matá-lo. E a palavra de Deus diz que aqueles homens pegam, e a palavra de Deus diz no 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e os mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Dizendo eles, responderam: ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará sua vinha com os outros lavradores, que em seu tempo lhe entregarem os seus frutos. Então aqui o Senhor está querendo nos ensinar algo profundo. Que nessa parábola, nessas 3 parábolas, elas nos trazem um ensinamento profundo. Que é o povo de Deus, o escolhido, a noiva, o separado, a geração eleita, negando o próprio Deus. Ele está mostrando para os seus discípulos e para aquela multidão, dizendo: olha, eu enviei os meus profetas e vocês o negaram. Eu enviei os meus homens e vocês o perseguiram. Agora, pois, o Pai enviou o seu Filho e mesmo assim vocês desejam o matar. Entrando no capítulo 22 de Mateus, o capítulo 22 de Mateus traz em sua essência 3 clímax. 3. Em apenas uma parábola. 3 momentos marcantes em uma única situação. Vale ressaltar também que o capítulo 22 de Mateus, ele possui entre o 1º e o 14, ele possui 14 versículos dentro desse tema. E eu nunca vi, pastor, algo tão extraordinário. Em 14 versículos, carregar uma cronologia tão profunda, que traz um sentido de passado, futuro e presente. E o primeiro clímax é o Senhor e os seus convidados. Do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 22, a palavra de Deus diz que, respondendo Jesus novamente, lhes falou em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que fez as suas bodas para o seu filho. E enviando os servos aos convidados para as bodas, e eles não quiseram vir. Mas uma vez enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que o meu jantar está preparado, e os meus bois e cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiam os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para os seus negócios, e outros tomaram os seus servos e os maltrataram e mataram. Mas, ouvindo disso, o rei irou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e os incendiou. Por anos, irmãos, na história da Bíblia, o Senhor enviou homens de Deus. O Senhor enviou profetas. O Senhor enviou mensageiros para trazer a união do homem para com Deus. Homens decidiram deixar as suas vidas de lado e seguir o chamado do Senhor. Homens decidiram não viver as paixões dos seus séculos para estarem disponíveis à vontade e o querer do Senhor. Exortando, ensinando, ministrando, libertando homens e mulheres
que desejassem viver uma vida com Cristo. Porém, irmãos, mesmo escolhidos por Deus, o povo que se chamava pelo nome do Senhor, Meu Deus! decidiu persegui-los, apedrejá-los e matar. Eles foram, irmãos, acusados, discriminados e mortos pelo seu próprio povo. Qual de nós hoje está disposto a sofrer qualquer sofrimento que seja por amor de Cristo? Às vezes passamos por lutas e a primeira coisa que eu faço é: Senhor, porque o Senhor me desamparaste? Aí vem a tempestade, e aí eu entendo que na tempestade eu não devo estar mais na casa do Senhor. Aí vem o gigante, eu quero parar, eu quero desistir. Mas, irmãos, a palavra de Deus está deixando escancarada para mim e para a sua vida, que aqueles homens escolhidos, chamados, levantados por Deus, foram perseguidos pelo seu próprio povo. A palavra de Deus diz em Mateus 23, do 37 ao 39, algo muito profundo. Jesus olha para o povo e fala: Jerusalém, Jerusalém, pastor que mata os seus próprios profetas. Olha o que o Senhor está exortando o povo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como as galinhas ajuntam os seus pintinhos debaixo de suas asas. E mesmo assim, não quisestes. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Porque eu vos digo desde agora não me vereis mais, até que digas: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Deus não nos chamou para matar a fé do nosso irmão. Deixa o papel de juiz para o juiz. Às vezes estamos distantes do Senhor porque queremos tomar um lugar que não é nosso. Às vezes não conseguimos viver certas coisas de nossa vida, que ao invés de sermos mão, queremos ser o pé. O Senhor, Ele chega àquele povo e fala: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus próprios profetas. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão viva e ela nos ensina tantas coisas. Quantas vezes o nosso irmão estava caído, precisando de um abraço, e eu, dentro das minhas próprias conclusões, dos meus próprios conflitos, dos meus próprios problemas, decido simplesmente ignorá-lo. Uma voz do alto ecoa sobre as nossas vidas hoje: ó Jerusalém, Jerusalém. O Senhor Jesus estava dizendo para aquele povo: eu não te chamei para matar ninguém. Eu te chamei para levantar o caído, para erguer o necessitado e para pôr de pé aquele que não consegue mais caminhar. O segundo clímax desse capítulo diz que todos quantos encontrares. Do versículo 8 ao versículo 10, a palavra de Deus diz: então ele disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois, ele não te chamou para ficar sentado. Não. Ele não te chamou para ficar dentro de quatro paredes. A ordenança do Senhor para minha vida e para a sua hoje é: ide, pois. Aonde, Senhor? Aonde eu vou? Aonde eu vou entrar? O Senhor diz hoje: ide, pois.
E depois as entradas, e convidai todos para as bodas, o quanto encontrares. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quanto encontraram. E aí isso é muito importante, eu quero que você preste atenção. Os servos, saindo pelas entradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Tanto maus como bons. O Senhor manda chamar a todos, mas eu quero escolher quem eu vou chamar e quem eu não quero. Eu escolho da minha cabeça quem deve e quem não deve. Olha o que o Senhor está dizendo para esse povo: ajuntai todos os quantos vocês encontrarem, seja bom, seja mal. E assim eles fizeram. Através da graça de Cristo, o convite de uma vida eterna, que antes era para o judeu, agora é aberto para mim e para você. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos. Através da graça de Cristo, Ele nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Através da graça salvífica do Senhor, Ele nos tornou íntimos para com Deus. Ele tirou de nós um peso do pecado. Aquilo que era para carregar, Ele carregou. Aquilo que era para mim suportar, Ele suportou. A cruz que era minha, Ele mesmo carregou. Ele padeceu aquilo que eu deveria padecer. Ele recebeu o chicote que eu merecia receber. Ele recebeu os xingamentos que eu merecia receber. Ele tornou aquilo que era meu para com Ele mesmo. E foi pela graça que Ele nos contemplou a todos aqueles que nele crê, trazendo para si a oportunidade de vida eterna. Não somente para os judeus, mas para os gentios também. Com o convite aberto para todos, foram chamados bons e maus para a festa. Todos aqueles que queriam estar presente nessa festa estavam. Só que existe algo interessante que o Senhor ministrou ao meu coração, e ele se encontra lá em Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, que vai contar a história das 10 virgens. E o Senhor ministrou algo ao meu coração que é muito interessante. A palavra de Deus diz que são 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. As duas esperavam pela mesma coisa, sim ou não? Sim. As duas estavam ali para a mesma coisa, sim ou não? Sim. Todas as 10 eram virgens? Sim. Mas a palavra deixa nítido que dentre elas, no meio delas, haviam 5 prudentes e 5 tolas. Não pense que no meio do caminho você só vai achar gente prudente. Às vezes, dentro da festa, vai ter gente louca também. As 10 buscavam o mesmo objetivo, mas apenas 5 conseguiram concluir aquilo que foram feitas e chamadas para fazer. E o mais interessante é que
no final do versículo 10, depois que eles chamam os bons e os maus, a Bíblia deixa algo nítido para mim e para a sua vida. E diz assim: e o casamento ficou cheio de convidados. O casamento ficou cheio de convidados, e eu quero compartilhar com você uma preocupação minha. Quantos templos cheios, quantos templos lotados, quantos templos em que existem 3, 4, 5, 6 ministérios de louvor, quantos templos chamando a atenção de jovens, fazendo com que jovens que às vezes são imaturos saiam das suas próprias igrejas para adentrarem esses lugares só pelo lugar estar cheio. É verdade. O que adianta estar cheio de pessoa e não estar cheio de presença? O que adianta estar cheio de jovem e jovem não tem unção? O que adianta a casa estar cheia e ser como a palavra do Senhor diz? É como sepulcro caiado. É bonito por fora, mas por dentro, podre. Deus não quer uma casa cheia de pessoas. Deus quer uma casa cheia de escolhidos, de chamados, de preparados, daqueles que anseiam, daqueles que buscam, daqueles que clamam em favor do nome do Senhor. O que adianta? Tá cheio, tá lotado, mas está podre do lado de dentro. E aí chegamos ao terceiro clímax desses versículos, do 1 ao 14. E o Senhor falou algo comigo sobre ser chamado, mas não ser escolhido. E aí a palavra do Senhor diz: e entrando o rei para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com as vestes de casamento. E disse-lhes: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés, amarrai-vos as suas mãos, e levai-o embora, e lançai-o nas trevas densas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Diferente das 5 virgens, presta atenção nisso aqui. Diferente das 5 virgens tolas, que não entraram nas bodas do Cordeiro, por causa da sua falta de compromisso e por sua imprudência, nessa festa, a Bíblia diz que existe um que não tem veste de casamento, porém já está do lado de dentro. Entendeu isso? As 5 tolas, elas eram virgens, porém não entraram nas bodas do Cordeiro. Só que nessa situação, tem gente que não está de acordo com o local, tem gente que não vive de acordo com o que o local exige, tem gente que não está vestido com a roupa do local, mas já está do lado de dentro. E aí, a Bíblia diz que entrando o rei, encontrou um homem que já estava do lado de dentro, porém não estava com as suas vestes adequadas para a festa. Não estava conforme o ambiente em que estava. Vamos ser sinceros aqui, entre mim e você?
Quantos hoje não estão assim dentro da casa do Senhor? Quantos homens e mulheres e jovens que estão aqui, que cantam o mesmo louvor que eu canto, que pregam a mesma palavra que eu prego, que até vestiu essa camisa bonita que vocês compraram, vocês fizeram. Quantas pessoas, pastor, que se encontram dentro da casa do Senhor, em vários outros lugares, porque eu creio que aqui não tem isso não, irmãos. Aqui tem jovens escolhidos e chamados e preparados para cumprir a vontade do Senhor. Mas em quantos e quantos lugares, pessoas que pegam o microfone e cantam, pessoas que pregam a palavra, porém não estão de acordo com aquilo que está sendo pregado no altar. A Bíblia diz que aquele homem já estava do lado de dentro. As 5 tolas não entraram nas bodas do cordeiro, mas aquele homem já estava do lado de dentro. Irmãos, acautelai-vos, porque o inimigo de vocês brama como um leão para tragar a vida de quaisquer que for. Não tem como o leão atacar ele estando do lado de fora. Então sabe o que ele faz? Ele encontra uma brecha, entra, e depois que ele entrou, irmãos, é difícil de tirá-lo. A palavra do Senhor que ele sopra sobre o meu coração hoje é: acautelai-vos. Que fiquemos atentos às investidas do diabo. Parece ser, mas não é. Está vestido, mas não faz parte. Precisamos entender que pessoas vazias, que já não condizem com o local em que estão, pessoas que misturam o santo com o profano, que carregam para dentro práticas do lado de fora. Eu não sou contra, pelo contrário, eu sou jovem, faço parte da secretaria dos jovens da minha igreja. Eu não discordo de novas ideias, de novos pensamentos, mas precisamos tomar cuidado, porque o inimigo das nossas almas, ele é sorrateiro. Ele tenta trazer para o lado de dentro aquilo que já é imundo do lado de fora. Quantos egípcios dentro da terra prometida? Quantos homens e mulheres almejando os reis de outras nações? Quantos judeus se deliciando com os manjares da Babilônia? Mas não se preocupa não, irmãos. Porque existe um bonitão que entrou dentro da festa, achando que ninguém ia perceber que ele estava sem vestes nupciais. Tem um bonitão achando que está escondido, que está oculto, que está secreto. Mas a palavra de Deus diz que tem um certo momento em que o rei, dono da festa, decide passear no meio. E o rei tem olhos como chamas de fogo. Não existe nada em oculto que ele não revele. Não existe nada em oculto que ele não ache. A palavra de Deus diz que existe um momento que o rei decide passear pela festa. E hoje, debaixo da autoridade do Senhor, com temor e tremor, o rei está passeando no meio da festa. Então toma cuidado. Se você estava despreparado, se prepara. Se você estava desligado, se liga no trono da graça, porque o rei decidiu descer, ele decidiu passear, e ele está olhando, porque os seus olhos são como chamas de fogo, que consomem o mal, que consomem o pecado, e que
relação àquilo que está em oculto. A palavra de Deus diz, e já estou terminando, irmãos, a palavra de Deus diz em Mateus 13, do 24 ao 26, o Senhor Jesus está ministrando uma parábola novamente. Que parábola é essa? A parábola do joio e do trigo. A parábola diz que certo homem tinha um campo e ele decide plantar uma semente de trigo no seu campo. Só que chega um determinado momento que a palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas planta no meio do trigo o joio. E o joio é muito parecido com o trigo. Chega no amanhecer, os servos trabalhadores olham para a terra e eles observam o joio. E eles vão até o dono do campo perguntar: meu senhor, não foi você que plantou somente trigo? Por que tem joio? E aí o dono do campo diz: olha, o inimigo das vossas almas plantou aqui esse joio. E eu fico imaginando o coração do servo, logo pensando: eu vou arrancar, 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 porque se crescer dá trabalho. Mas existe uma ordem do dono do campo dizendo: olha, deixai crescer junto. Deixai crescer junto. E talvez o servo se pergunte: ué, como que eu vou deixar crescer joio junto com o trigo? E aí o dono ainda tem a simplicidade de explicar: deixai crescer junto, para não correr o risco de quando arrancar o joio, acabar arrancando também o trigo. E aí o Senhor falou algo na minha vida e eu quero declarar isso sobre você. A preocupação do dono do campo não é com o campo, mas sim com o trigo. Entenda algo: os servos, eles tinham a capacidade de tirar o joio, mas é somente o dono do campo que entende que existe uma estratégia para tirar o joio sem ferir o trigo. A preocupação do dono não é o campo, que o campo se fere, que o campo sangre, que o campo gere buraco, mas não consegue dormir em paz se o trigo que ele plantou for ferido. Entenda algo nessa noite. Talvez você consiga até com seus olhos observar o joio, e o joio perturba o crente. Tô mentindo? O joio perturba o crente. O joio, ele deixa o crente perturbado. O crente está assim: meu Deus, tem joio. Meu Deus, tem joio. Meu Deus, tem joio. Meu Deus, tem joio. Meu Deus, está em pecado. Meu Deus, está em fornicação. Meu Deus, está fazendo fofoca. Meu Deus, tem joio. Meu Deus, tem joio. Meu Deus, e existe um dono de braço cruzado e falando assim: mas tem trigo. Mas tem trigo. Mas tem trigo. Eu tô vendo, tem trigo. Ainda tem trigo. Não arranca não, porque tem trigo. Se você arrancar o joio, você vai acabar ferindo o trigo. E se você ferir o trigo, você tá mexendo comigo, porque foi eu que plantei, fui eu que desci ao chão, fui eu que coloquei debaixo da terra. Então entenda: a responsabilidade da estratégia não é sua, não é minha. A responsabilidade da estratégia é de quem plantou o trigo. A verdade que não é contada nas redes sociais, jovens, isso é para vocês e para mim também. Nas pregações enfeitadas e vazias, a verdade que não é contada, tá? É que, na verdade, o escolhido, ele sofre pelo reino. Escutem bem isso: o escolhido, ele sofre pelo reino. Não espere sair daqui hoje escolhido e amanhã chamarem o teu nome no altar para cantar.
chamarem o teu nome para pregar, enaltecerem a dança bonita que você fez, o louvor bonito que você entoou. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que as pregações de coaching não contam. Que o escolhido, ele sofre por amor a Cristo. Entendeu isso? A maior característica do escolhido é quando ele suporta o sofrimento por amor a Cristo. Não é a quantidade de seguidores no Instagram, não é quantas pessoas estão ao redor dele, não é o carro do ano que ele conquistou, não é a casa. O que característica o escolhido é o quanto ele passa por vento, balança, mas não cai. Passa por luta, balança, mas não cai. Passa por adversidade, balança, mas não cai. A característica do escolhido é saber ser resistente no dia da sua tentação. Jeremias foi escolhido desde o ventre. Mesmo assim, isso não deixou de que ele escrevesse um livro inteiro falando das suas lamentações. Isaías foi escolhido. Ele recebeu o fogo que tocou sobre os seus lábios. Mesmo assim, o capítulo 56 de Isaías, o capítulo 56 fala sobre as suas dores e sobre os seus sofrimentos. Os discípulos andaram, viveram, falaram, olharam, conviveram com Cristo. Mesmo assim, não impediu deles sofrer mortes terríveis e cruéis. Porém, existe algo diferenciado para o escolhido. Um lugar onde o chamado não consegue entrar. Um lugar onde o chamado não tem nem noção de como é. Existe um lugar separado para o escolhido chamado eternidade. Pode ser até convidado, mas só entra se for escolhido. Ser escolhido não é um conto de fadas. Em sua vida, que sua vida será mágica e que a fama chegará e que você será honrado na terra. Ser escolhido é suportar a dor do evangelho por amor a Cristo. Isso é ser escolhido. No mundo de hoje, tem muitos falsos profetas. Eles dizem igreja, ser igreja. Existem muitos homens lotados de ganância, de ira e de ódio, que se assentam na mesma cadeira de vocês, que ouvem a mesma palavra que vocês ouvem. Homens trajados de santo, porém são profanos. Jovens que se dizem ser boca de Deus, mas presta a boca para o diabo na primeira oportunidade. Meninas dentro da casa do Senhor que se corrompem com o primeiro garoto que vê. Meninos que não sabem se comportar como homens, que desonram os seus pais, que não louvam. Mas eu creio num Deus que tem como seus olhos como chamas de fogo e que retirará do nosso meio esses hipócritas que se chamam por santos, mas são profanos, que têm olhos que sentem prazer nas coisas do mundo. Ele tirará do nosso meio uma geração perversa que estão na festa, mas não gozam da mesma felicidade do festejante. Ele retirará do nosso meio esses que estão à mesa, mas que não partilham de comunhão com o dono da mesa. Ele retirará do nosso meio pessoas que põem a mão no pão, mas negam o corpo de Cristo. Ele retirará do nosso meio pessoas que bebem da taça do Senhor, mas se embriagam com vinho. Pessoas vestidas de noiva, mas na verdade são tolas. Eu creio num Deus que Ele vai retirar um povo de dentro do povo. Se coloque de pé nessa noite. Já vou encerrar.
O chamado precisa ser visto para ser lembrado. Grave isso. O chamado, jovens, ele precisa ser visto para ser lembrado. Porém, o escolhido, mesmo no anonimato, é honrado por Deus. Então, se vocês decidirem ser honrados na terra, seja como chamado. Mas se vocês desejarem ser honrado por Deus no céu, estejam prontos para sofrer aquilo que o escolhido sofre pelo amor de Cristo. Você é escolhido por Cristo, porque Ele derrubou a parede que nos distanciava de Deus. Existia um muro entre eu e Deus, entre você e Deus. Mas através de Cristo, Ele quebrou essa parede. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, eu, você, a igreja foi sarada. A pergunta que eu quero fazer: cadê você? Cadê você, escolhido? Cadê você, escolhido? Você está disponível para sofrer pelo Evangelho? Você está disponível para viver e para estar onde o Senhor quer que você esteja? Eu vim pregar para jovens que desejam ser escolhidos, mas não por fama, não por dinheiro, não por prazeres, mas porque entendem a responsabilidade de ser chamado por Deus. Eu vou perguntar mais uma vez: cadê você, escolhido? Onde você está? Isso não estava programado não, mas o Senhor falou para eu falar, então eu vou dizer: ei, já não é tempo mais de estar escondido dentro da caverna. Elias, sai para o lado de fora. O tempo de sofrer por coisas terrenas acabou. Vem para o lado de fora. Elias, ninguém mandou você se trancar dentro dessa caverna. Vem para o lado de fora. Mas Senhor, estão matando o profeta. Elias, vem para o lado de fora. Mas Senhor, estou sendo caluniado, perseguido, atacado, afrontado, caluniado. Vem para o lado de fora. O Senhor está te chamando, vem. Vem para o lado de fora, escolhido, vem. Arranca de dentro de você esse orgulho. Arranca de dentro de você essa tristeza. Arranca de dentro de você essa agonia que não te deixa dormir, que te persegue. Esse medo de pegar no microfone, esse medo de falar do amor de Cristo. Deus está enviando homens e mulheres para você e você está se escondendo dentro da caverna. Mas hoje é noite que o Senhor decide te chamar. Essa palavra eu deixo para o seu coração e para o meu coração. E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, amém? Onde estão os escolhidos? Eu não sei se existe alguém aqui que está desviado dos caminhos do Senhor. Alguém que não é cristão, é apenas um mero frequentador de culto. É alguém que vai à igreja às vezes, vai aqui, vai ali, vai acolá, mas não tem compromisso nenhum com nenhuma congregação. Se você quiser voltar para Jesus, esse é o momento. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Senhor, eu não estou do jeito que eu deveria estar, mas eu quero me posicionar diante da tua presença. Vem aqui na frente, se você quiser. A gente já está indo para casa, 2 minutinhos. Pensa bem. Não fica deixando para amanhã. Não, pastor, eu quero só frequentar a igreja. Eu quero só frequentar a igreja. Não, meu irmão. Igreja não pode ser interpretado dessa forma.
Ah, eu dou uma beliscada na igreja aqui, dou uma beliscada na outra igreja ali, vou depois na igreja de acolá, depois vou na igreja lá. Você tem que ter raízes, meu amigo. Você tem que ter raízes, minha amiga. Se abra para trilhar o caminho da obediência. Se tiver alguém, essa é a sua oportunidade. A gente vai orar pela vida, aleluia, destas famílias que aqui se encontram. Mas vamos lá, gente, vamos para casa. Amanhã tem culto, amanhã não, amanhã tem célula. E terça-feira nós temos culto. Você que está aqui hoje e não tem congregação nenhuma, quer estar com a gente terça-feira. Terça-feira tem culto 19 horas. Sexta-feira tem culto na parte da tarde, às 15 horas, que é o nosso culto da oração respondida, a consagração às 15 horas. E o nosso próximo domingo é primeiro domingo do mês, não é? O nosso culto domingo que vem não é à noite. O nosso culto domingo que vem é só pela manhã. Amém? Nosso culto domingo que vem é pela manhã. Então à noite a gente não tem culto. Porque todo primeiro domingo do mês a gente não tem culto. Por enquanto. Amém? Então, você que quiser estar com a gente o domingo que vem, já sabe que domingo que vem é o culto pela manhã. Tá bom, Carla? Tá bom, Alan? Vamos para casa? Aleluia. Jesus. É chocolate isso aqui? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Senhor, muito obrigado por essa noite especial. Muito obrigado por esses 2 dias de impacto, de fervor. Senhor, que cada pessoa que entrou por essas portas tenha sido ministrada, papai. E eu creio que não apenas os jovens, mas todos nós colheremos o fruto desta maravilhosa semeadura. Leva-nos debaixo da tua paz e da tua graça para os nossos lares. Nos dê um decorrer de semana debaixo do teu favor, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os fiéis que aguardam e esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém.